Bom dia, meu nome é Marcos, eu faço parte do grupo dos Vingadores, faço parte da igreja aqui de Ribeirão Preto, eu vim de São Paulo, vai fazer um ano esse ano que eu estou aqui. A última vez que eu estive aqui compartilhando com vocês eu era solteiro, agora eu sou casado, então vamos começar, eu vou começar com uma oração e aí a gente parte para a pregação, tá bom? Senhor meu Deus, Pai amado, muito obrigado por poder fazer parte do seu reino. Quero muito agradecer o coração de cada um que está aqui hoje, Pai, para poder aprender mais sobre o Senhor. Que esse seja um momento onde eu saia e o Espírito Santo continue a falar e a pregar a sua palavra, Pai. Que seja através da minha voz que vá falar, Pai, mas que não seja eu falando, Senhor, que seja o próprio Espírito Santo. Obrigado por esse dia, por essa manhã, por esse clima agradável, por essa semana fresquinha paulistana. Em nome de seu Filho Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Eu vou começar diretamente na Escritura e a partir daí a gente vai falando pouco a pouco sobre a Escritura. Nós vamos para 1 Reis 19 e a gente vai ler do 1 até o 18. Direto, Leozinho, do 1 até o 18. Podemos começar? Sim. Amém ou misericórdia? Primeira vez que eu falei isso. Obrigado. Amém. Bom, então vamos lá. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como ele havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que Deus me castigue com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de Espa, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor que meus antepassados. Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor me disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, separou montes, megalhou rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa sobre o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor diz: volte pelo caminho de onde veio e vá ao deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nims, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, e Abel-Meol, para suceder você como profeta. Já matará todos aqueles que escaparam da espada de Azael. Eliseu matará todos aqueles que escaparam da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não obediaram. Amém? Bom, eu vou falar um pouco sobre
uma questão que para mim tem sido bem chamativa nos últimos tempos, que é uma cultura do espetáculo. Nós vivemos uma sociedade que os sociólogos chamam de a sociedade do espetáculo. É uma era onde a essência do que foi postado, do que aparece nas redes sociais, ou que aparece no nosso dia a dia, se não foi postado, não aconteceu, não tem relevância. Se não for incrível, não é impactante, não tem valor nenhum. Tem um filósofo francês chamado Guy Debord que diz que em nossa cultura o ser foi substituído pelo ter e o ter foi substituído pelo parecer. Se algo não foi tão grande, viral, barulhento, nossa cultura diz que isso provavelmente nem existiu. E o problema é que nós, silenciosamente, transferimos essa mentalidade para dentro das nossas casas e, consequentemente, para dentro das nossas igrejas. Vivemos uma sociedade do espetáculo. Cada vez mais o mundo gospel tem feito coisas gigantescas, shows lotados, estádios imensos, com todas as cadeiras reservadas, eventos, séries de TV, e muitas vezes queremos chamar isso de avivamento, queremos chamar e dar um nome disso de avivamento. Criamos uma cultura de evento onde acreditamos que Deus é diretamente proporcional ao tamanho do evento que está sendo feito, ou ao tamanho do que a gente está vendo, né? Se uma banda não fez o seu coração vibrar, seu peito pular, então talvez não é uma banda tão boa. Se não tem uma estética gloriosa, se o pregador não é um mestre da performance, do carisma, muitas vezes saímos do culto falando, talvez Deus não estivesse ali, né? Mas será que é falta de Deus ou será que a gente está procurando uma adrenalina espiritual, né? Porque não é errado consumir essas coisas, mas se a gente começa a pensar que a gente precisa ser preenchido por essas coisas, tem um perigo. Nós nos tornamos viciados em uma adrenalina espiritual. E o vício tem uma característica terrível, que é quanto mais a gente se tem algo que a gente quer ou que a gente é viciado, mais a gente precisa daquilo para causar o mesmo efeito. A gente vai precisando cada vez de mais doses. Por isso, muitas igrejas precisam que seus shows sejam cada vez maiores, que as suas pregações cada vez mais bombásticas, e de ter experiências realmente revolucionárias na vida da sua igreja. Começamos a medir a saúde da nossa igreja, da nossa alma e das almas dos nossos irmãos, baseado na resposta emocional que ele tem a esses eventos. E não é isso que Deus quer. Mas aqui reside um perigo. Quando a gente confunde a presença de Deus com uma euforia gerada pelo espetáculo, nós temos a probabilidade de nos tornarmos cegos espiritualmente para os outros 6 dias da semana onde a gente não está na igreja. Se você só encontra Deus no pico do seu monte, da sua montanha, sobre as luzes brilhantes e barulhos altíssimos, você se torna incapaz de reconhecê-lo no silêncio do seu dia a dia, da sua rotina, na monotonia do seu trabalho, no peso do seu luto ou na solidão da sua dor. Você se torna um cristão que só consegue viver em clima de festa. Se o evento é bom, se as coisas são boas, aí eu estou bem. Se não, você murcha completamente quando o show acaba. E aqui no livro de Reis, a gente vai ver a história dos reis de Israel e Judá, após Davi, como eles conseguem, por muitas vezes, tomar a decisão que cada vez mais distancia o povo de Israel de Deus. Tanto que Deus divide o povo, né? E o livro vai até chegar no exílio na Babilônia. Ele explica o caminho que chega até lá. Aqui tem um mapa, mais ou menos de como que era a divisão na época. E é exatamente aqui que Elias, em 1 Reis 19, se torna um espelho para a nossa vida, um espelho para nós. Elias acaba de fazer e realizar um dos maiores espetáculos religiosos já registrados na história, no Monte Carmelo. Ele orou, fogo caiu do céu, ele humilhou os profetas de Baal, ele teve palco, audiência e resultado. E se tivesse redes sociais naquela época, provavelmente ele teria quebrado a internet, né? Ele viveu o ápice da cultura dele.
Acabe e Jezabel são rei e rainha de Israel, que trouxeram adoração a Baal para Israel. Elias, no capítulo anterior, capítulo 18, ele desafia os profetas de Baal para ver quem era o verdadeiro Deus, se era Baal ou o Deus de Israel. E o Deus verdadeiro vence, Deus vivo vence, sai vitorioso, e os profetas de Baal são mortos. Deus mostrou seu poder e tudo o que ele é. Então a gente vai entrar vamos destrinchar parte a parte. Nós vamos aqui começar no versículo 1 e 2 do 1 Reis 19. Diz: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas da espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo vigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com eles. Acabe volta para Jezreel, onde é a cidade de Jezabel e de Acabe. E Jezabel ameaça Elias, fala: eu vou te matar. É interessante que no final do capítulo 18 fala que Elias tomou a decisão de voltar para Jezreel na frente de Acabe. Ele é mais rápido e antecipa a viagem, né? Elias devia estar pensando: não, agora tudo acabou, está resolvido, Deus mostrou que ele é, mandou fogo, não tem como duvidar disso. Eles não vão continuar acreditando em Baal. O povo viu, não tem como. Porém, Acabe e Jezabel não mudaram. Elias foi na frente com tanta certeza do arrependimento do rei e da rainha, que ele pensou simplesmente que estava tudo resolvido, e foi contra eles, na cidade deles. Mas não houve arrependimento, muito pelo contrário. Jezabel fica irada, ameaçou Elias de morte. E esse é um problema que muitas vezes a gente passa. Nós temos a certeza da qualidade do que é visível e do que é o suficiente para que as pessoas tomem a decisão de seguir e se arrepender com a sua vida para Deus. E muitas vezes nós pensamos: nossa, olha esse louvor incrível, como essas pessoas não estão entendendo o que está falando. Olha essa pregação do Caio, que pregação incrível, por que ninguém quer conhecer esse Deus? Veja isso, veja aquilo, por que as pessoas não estão se arrependendo? A tia e eu temos uma música que a gente gosta bastante de ouvir no nosso café da manhã, ou nos nossos tempos com Deus, e a gente gosta realmente. Mas muitas vezes quando a gente senta na frente da TV para ver o vídeo da música, a gente muitas vezes se perde e fala: cara, isso não parece que estão adorando, parece um show, uma festa, não parece adoração. E isso acaba tirando o nosso foco da verdadeira mensagem que tem pela música, né? E isso muitas vezes é muito triste. E Elias tinha tanta certeza do que ele fez, do que o povo viu, que ele achou inegável, esplêndido, maravilhoso. Mas não para Acabe, nem para Jezabel. Eles não ficaram impressionados. Vamos seguir. No versículo 3 diz: Elias teve medo, fugiu para salvar sua vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo. Entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo: Deus, já tive bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor que meus antepassados. E aqui está um dos sintomas da gente colocar toda a nossa esperança no espetáculo, naquilo que as pessoas veem, que é visível. Porque quando não está sendo da maneira que a gente espera, como nós queríamos que fôssemos, começamos a duvidar. Começamos a duvidar de nós mesmos e muitas vezes começamos a duvidar de Deus. Né? Elias foge para salvar a sua vida, é meio óbvio, porque se alguém com tanto poder quanto um rei e uma rainha te jura de morte, o mais sábio é você fugir realmente. E porque ele não foi bem sucedido no que ele queria, que era o arrependimento, e teoricamente está certo ele querer isso, mas não foi do jeito que ele esperava. Ele foge para salvar a sua vida. Mas eu fico pensando, ele viu fogo caindo do céu, ele viu o que ele fez, que Deus fez com os profetas. Por que ele não confiou e ficou lá para continuar enfrentando o rei e a rainha? Mas muitas vezes é mais fácil a gente ver o espetáculo, ver as coisas que Deus fez e falar: ué, se caiu fogo do céu, se a gente teve uma vitória tão grandiosa e mesmo assim a gente não teve o resultado obtido, o que mais vai mudar? Acabe Jezabel. Não tem mais nada que eu posso fazer.
fogo do céu não mudou eles, imagina o resto. E sabe quem é assim normalmente? Eu, vocês, nós somos assim. Quando as coisas não saem da maneira como a gente quer, como nós queríamos, ou com a facilidade que temos imaginado que deveria acontecer, nós pensamos, não deu certo, eu não sou capaz, eu não sirvo para isso. Quando Elias foge e pede para morrer, é como se ele estivesse falando, Deus, eu não quero mais fazer parte desse ministério, eu não quero fazer mais parte disso. Não deu certo, muito obrigado, eu não sou capaz, não é tão fácil quanto eu esperava, então eu vou procurar outra coisa. Nós queremos que a grandiosidade do poder de Deus transforme as pessoas com facilidade, como Elias quis. Queremos resultados impactantes muitas vezes. Desejamos mudança ou desejamos mudar nós mesmos da onde nós estamos. Pois o impacto normalmente não é do jeito que a gente quer. Desejamos mudar de ministério, muitas vezes queremos orar e nos acomodar e falar, agora eu só me mexo quando isso acontecer. E não é assim que funciona. Vamos continuar aqui na Escritura. Isso é uma giesta, como ele fala na Escritura, que ele foi até uma giesta e sentou-se ali. Então, isso é uma giesta, é uma árvore, você pode ouvir como árvore varredora ou algum tipo, provavelmente porque ela parece um pouco uma vassoura de pé. Mas em lugares áridos, normalmente essa é a única sombra que você acha nos desertos daquela região do Oriente Médio. Versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu e fortalecido com aquela comida viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, um monte de Deus. E o que Deus manda aqui para encontrar Elias? Um anjo. E o anjo faz o quê? Cozinha para Elias. Eu orei essa semana e falei, Deus, se você mandar um anjo, é esse que eu quero conhecer. Senhor, manda esse aqui, quero comer com ele, com certeza, quero ser amigo desse anjo. Mas é muito bom pensar como Deus é cuidadoso, como Deus cuida dos seus, como Deus dá esse consolo às pessoas, né? O anjo vem, toca na pessoa, ele dá de comer, ele está presente, né? E, irmãos, isso é algo muito real. Muitas vezes na nossa vida espiritual, nossos problemas espirituais, muitas vezes são resolvidos com uma boa alimentação e descanso. Jesus já dizia, venham me cansados e sobrecarregados. Né? Então, o cansaço, a sobrecarga do dia a dia fazem parte da nossa vida. Quando a gente libera isso, muitas vezes a gente tem uma reflexão maior do que está acontecendo com a gente. E quantas vezes você tem sido esse anjo na vida dos seus irmãos? Quantas vezes você tem sido acolhedor? Você tem sido ouvidos para seus irmãos, para que eles possam falar e você possa dar um acolhimento para eles, né? Quantos de vocês têm aberto suas casas para receber uns aos outros? Quantos de vocês têm sido refúgio? Quantos de nós têm sido refúgio seguro, né? Irmãos, não precisa abrir sua casa e dar um banquete, como você viu o anjo, só deu pão e água. Isso deve bastar, com certeza, mas o importante é a sua proximidade com os seus irmãos. Ele tinha problemas espirituais, Elias precisava de consolo, precisava de cuidado, em qualquer que seja o nível, e Deus mostrou que muitas vezes é essa proximidade que as pessoas precisam. O quão próximo você tem sido da palavra de Deus também, no seu dia a dia, como estão os seus tempos com Deus, como estão suas anotações sobre os seus tempos, você tem feito perguntas, tirado dúvidas, você tem anotado seus bate-papos, suas igrejas em casa, você tem anotado as pregações para poder estar cada vez mais perto de Deus e da sua palavra, e o quanto disso tem saído da sua boca, para que outras pessoas possam sentir essa proximidade que o Deus vivo tem com as pessoas e quer ter com as pessoas. O anjo toca nele e fala com ele,
pode ter escutado o que Elias tinha para falar, a Bíblia não fala, e ele avisou: você vai ter uma longa jornada, 40 dias e 40 noites. E aqui a gente começa a ver uma série de semelhanças entre Elias e Moisés. Jesus passou 40 dias também em jejum no deserto, mas aqui tem um mapa da caminhada que ele fez. 40 dias e 40 noites, foram quase 400 quilômetros. É quase como ir para São Paulo daqui a pé, bem cansativo. E aqui do lado são as muralhas que foram achadas recentemente da cidade de Berseba, que é onde ele deixa o servo dele. Né? E a gente vê, Elias ficou 40 dias e 40 noites andando com Deus nesse caminho. Moisés fica no monte 40 dias e 40 noites para receber os 10 mandamentos. Que é Moisés está lá criando a teocracia, que é esse cuidado de Deus com o povo de Israel, e Elias está indo para lá para tentar reaver essa teocracia, para trazer o povo de Israel de volta para o controle e cuidado de Deus. E quando foi a última vez que você parou e pensou e falou: nossa, eu passei já 40 dias e 40 noites com Deus, nos meus tempos, na minha oração, na minha leitura? Quando foi a última vez que você conseguiu passar essa quantidade de tempo com Deus? Vamos lá, versículo 9. Ali entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar. Vemos que logo que Elias entra na caverna, entra no Monte Horebe, que a gente conhece também como Monte Sinai, é o mesmo monte onde Moisés esteve, Elias está, só são nomes diferentes. E isso é muito interessante pensar: se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, por que ele faz perguntas para as pessoas? Né? Ele já sabe a resposta, qual é o sentido disso? E muitas vezes, essa é uma resposta bem simples até. Muitas vezes Deus não quer saber a informação que você vai passar para Ele. Ele quer que você aprenda algo com a informação que você mesmo está falando. Algo que você possa ver com o seu próprio entendimento. E Elias responde, só de ler a gente percebe que é uma resposta extremamente devastada, desesperançosa. Ele está realmente triste, fala: Deus, acabou, não tem mais o que fazer. E o que a gente vê no texto, ali na parte onde fala: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, quando ele fala zeloso, é como se ele estivesse dizendo: Deus, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu máximo, eu fiz tudo o que eu podia, mas onde o Senhor estava? Por que as coisas não agiram da maneira que a gente esperava? Eu fiz tudo certo. Eles rejeitaram sua aliança, eles continuaram a não buscar por arrependimento. Todos os profetas foram mortos a espadas e você só tem a mim agora. O que o Senhor fez? E nós cristãos muitas vezes temos ou achamos que estamos fazendo tudo de certo na nossa vida e as coisas não estão acontecendo porque Deus não está lá. Mas Deus nunca está ausente das nossas vidas, irmãos. Mas entendo que muitas vezes é difícil a gente acreditar nisso quando a gente vê milagres acontecerem na vida das pessoas, enquanto a gente espera que os milagres aconteçam na nossa própria vida. E muitas vezes acabamos justificando pelo fato de acharmos que estamos certos. Se eu estou fazendo tudo certo, tudo direito, começo a pensar: que Deus está ausente, ou talvez não se importa tanto comigo, ou eu não fiz o que é suficiente ainda, eu preciso fazer mais. Mas eu vou voltar um pouco mais à frente nesse ponto, então eu vou dar sequência. E aqui entra uma parte que é uma das minhas escrituras favoritas. Ele diz assim: o Senhor me disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, me enganou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto.
mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio e uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir seu rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E mais uma vez a voz perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E essa é uma das escrituras mais impactantes para mim, uma das escrituras que eu mais gosto e que mais me inspira. Deus está mostrando ali toda a sua grandiosidade e poder para Elias. É quando você está nas cavernas mais profundas da sua vida que você tem mais facilidade de ouvir a voz de Deus. Não são nos grandes espetáculos, mas é no silêncio, na intimidade do seu dia a dia. Nosso Pai é um Deus próximo, um Deus que está tão perto que ele pode sussurrar no seu ouvido. É um cochicho de alguém que está tão perto do seu ouvido que ele pode falar baixinho perto de você. E esse é o Deus que quer estar conosco, né? Vento, terremoto, fogo. Deus está mostrando coisas espetaculares para Elias, do que ele é capaz. A Bíblia, nos momentos, fala que Deus não estava nesses eventos. Mas isso não quer dizer que não foi ele quem criou isso. Deus é capaz e é poderoso o suficiente para fazer essas coisas acontecerem. Não é uma coincidência. Deus é extremamente poderoso. E é esse Deus poderoso que quer estar com você, que quer estar em proximidade com você. Deus gentil, cuidadoso e amoroso. É esse Deus dos exércitos que quer te colocar debaixo das asas dele e te chamar de filho. E aqui Deus está falando para Elias: Elias, não me coloque numa caixa, não me limite ao seu entendimento, não me coloque numa caixa. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha. E aqui o motivo por que Elias estava colocando Deus numa caixa. Elias foi extremamente otimista com as coisas que aconteceram no Monte Carmelo. E quando ele viu o que aconteceu tudo ao contrário do que ele esperava, ele ficou depressivo. Eu vou fazer isso no Monte Carmelo, vai acontecer aquilo, Deus vai mostrar seu poder, eu vou agir Israel, pega o arrependimento do rei e da rainha, apresenta a Deus, pronto, claro, tudo resolvido. Que nem um dia de Ribeirão Preto. E, irmãos, nós não podemos esperar o fogo, porque ele pode vir como vento. Nós não podemos esperar o vento, porque ele pode vir como um terremoto. Ele aparece a Moisés como fogo. Para Elias, ele aparece como um sussurro. Nós não podemos colocar Deus dentro da nossa alimentação. E esse é um Deus que está próximo de nós. E aqui, nos últimos versículos, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus do exército. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael como rei da Síria. Unge também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unge Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, para suceder você como profeta. Jeú matará todos aqueles que escaparem da espada de Azael, e Elias matará todos aqueles que escaparem da espada de Jeú. No entanto, lhe sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinarem diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, Deus faz a mesma pergunta para Elias: o que faz aqui, Elias? E Elias dá a mesma resposta: tenho sido muito zeloso, eu fiz o que foi necessário, seus altares estão quebrados, tudo. Porque Elias realmente acreditava que ele fez o certo. E realmente ele tem uma visão real. Ele teve fé, ele encarou os problemas com fé, ele amou a Deus, ele foi e fez tudo o que ele achou certo. Mas ele esperava um respaldo diferente de Deus. Nada do que ele fez deu certo. O povo não estava mais sob aliança, faltaram os profetas foram mortos e destruídos. Eu sou o único que sobrou agora, Deus.
E Deus, com todo amor, todo respeito e carinho, mostrou várias coisas sobrenaturais durante o caminho de Elias, o anjo, cuidou do Elias durante a viagem, mostrou fogo, terremoto, poderes sobrenaturais. E mesmo assim, em momento nenhum, ele dá um sermão em Elias. Né? Ele não quer diminuir os sentimentos de Elias. Ele é um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Eu fico pensando, se fosse eu ali no lugar de Deus, eu já estava... E aí, Elias, acorda pra vida, rapaz. Eu já te mostrei um monte de coisa, tá esperando o quê? O que está acontecendo? Mas Deus não é assim. Ele é amoroso, misericordioso, é um Deus próximo. Ele fala, volte pelo caminho que você veio. Viaje mais 40 dias, 40 noites. E Elias, eu tenho um plano. Eu sei o que eu estou fazendo. Me ouça a minha voz. Não me ponha em uma caixa. Unja Azael, unja Jeú, unja Eliseu. Eu tenho um plano. Elias viu muitas coisas maravilhosas vindo de Deus. Mas não são essas coisas que transformam o coração das pessoas. Não é o espetáculo, porque nada disso é capaz de abalar as pessoas. Nem Elias ficou abalado quando ele viu o fogo, o terremoto, o vento. Porque o que realmente muda o coração das pessoas é a voz de um surdo, é uma palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Isso que transforma corações. Jesus fala em Lucas 16, na parábola do rico e do Lázaro. O rico e o Lázaro morrem, Lázaro vai para o céu, o rico vai para o inferno, para o Hades. E lá o rico fala, manda Lázaro para salvar, para avisar meus irmãos, para que meus irmãos não venham para um lugar de tormenta como esse. Aí, Lázaro está com Abraão e Abraão responde, mas eles têm Moisés e os profetas. E o rico, ele retruca, fala, mas se alguém dentre dos mortos for e avisar, com certeza dará certo. E Abraão volta a responder, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda mais que alguém ressuscite dos mortos. Não é o espetáculo que transforma, é a palavra de Deus, o seu amor, a sua proximidade. Devemos buscar a palavra de Deus para ter transformação verdadeira. Muitas vezes precisamos estar em silêncio para ouvir a voz de Deus bem próximo de nós. Então, o que Deus queria mostrar para Elias com tudo aquilo? Deus queria mostrar para Elias o Evangelho. Queria mostrar o verdadeiro Evangelho. E o que é esse Evangelho, então? Aqui está o Evangelho. Sou mais pecador do que um dia tive coragem de admitir, mas em Cristo sou mais amado e acolhido do que jamais ousei esperar. Em uma mão, Elias acreditava na soberania e no poder de Deus, mas na outra mão, o pecado dele não permitia ver o amor e a graça de Deus. Enquanto ele não entendeu isso, o super otimismo dele virou uma decepção. Pois, assim como Elias, temos percepção muito pequena do que o pecado é, e temos uma percepção muito pequena do que a graça é. Acabamos achando que é o espetáculo, a grandiosidade, as maravilhas, os milagres que são transformadores. Muitas vezes pedimos, Deus, age através de mim, para que as pessoas te conheçam. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e eu fazendo todas essas coisas, eu vou honrar o seu nome. Deus, na verdade, quer que você se torne próximo dele. Quer você perto dele. Perto o suficiente para ele sussurrar no seu ouvido. Nós não podemos colocar Deus numa caixa, irmãos. Deus transforma nossos corações, Ele transforma o coração das pessoas de maneiras diferentes. Deus traz a sua glória aos corações das pessoas da maneira que Ele entende que seja melhor, não da maneira que a gente quer. Elias e Moisés estavam no mesmo monte, Monte Sinai, passando por questionamentos, passando por dificuldades. E lá em João 11, quando Lázaro morre, Jesus vai a Betânia, encontra com Marta, e Marta fala, Jesus, se você estivesse aqui, com certeza ele não teria morrido. E ele responde, ele vai ressuscitar. Marta retruca, fala, eu sei que ele vai, nos últimos dias ele vai ressuscitar. E Jesus fala, não, eu sou a ressurreição.
Poucos versículos depois, Maria chega com o mesmo questionamento. Jesus, se você estivesse aqui, com certeza ele não teria morrido. E Jesus cai em lágrimas. Moisés tem fogo, Elias sussurro, Maria lágrima e Marta uma bronca. Né? Jesus é a ressurreição. Jesus é a vida, a palavra da graça. Corações diferentes precisam de formas diferentes serem alcançados pela riquíssima glória de Deus. A não ser que você tenha muitos amigos cristãos, um relacionamento com eles, talvez você não terá a visão realmente do que é o amor de Deus. Somos de culturas diferentes, de locais diferentes, somos pessoas diferentes. Nossos corações são diferentes. Fogo, sussurro, lágrima, correção, corações transformados. Por fim, Deus fala para Elias: eu fiz sobrar 7.000. E os teólogos acreditam que esse número, por ele ser exato, por ele ser um número redondo, Deus quer mostrar a perfeição dele, mostrar a sua completude, mostrar para Elias: você é o último mesmo? Tem certeza? Elias não era o último. Existiam muitos como eles. Muitos que creram e que não se dobraram para a idolatria. E que não se dobram à idolatria. E irmãos, vocês não estão sozinhos na sua caminhada. Olhem ao redor de vocês. Olhem para o seu lado direito, esquerdo. Quantas pessoas estão buscando a Deus. E você que está visitando a gente, você que está assistindo a gente online, você não está sozinho. Deus quer estar com você, esse Deus próximo, esse Deus que sussurra no seu ouvido. O que falta para você procurar esse Deus? Nós olhamos para Elias no Monte Carmelo e pensamos: é disso que o mundo precisa. Se Deus fizesse esses milagres na minha faculdade, na minha família, na minha cidade, todos iam crer. Todos teriam certeza. Mas, olha para o texto: fogo caiu, milagre aconteceu, e o que mudou? Nada. O rei continuou apático, a rainha continuou cruel e o povo continuava se dividindo. Tim Keller dizia: milagres podem convencer o intelecto, mas só a graça derrete o coração. O espetáculo do Monte Carmelo não pode mudar Israel, porque o espetáculo atua de fora para dentro. Ele nos impressiona, mas não nos transforma. E ele estava frustrado, porque ele servia um Deus que ele achava que deveria governar por poder. Mas Deus estava ensinando Elias que ele só governa por amor. Séculos depois, um outro homem subiu uma montanha, não para o Monte Carmelo, mas para o Monte Calvário. E o mundo queria um espetáculo novamente. A multidão estava gritando, enlouquecida: se és o Filho de Deus, desça da cruz, faça um milagre, mostra o teu poder. Eles queriam um terremoto, queriam um vento, queriam fogo. Eles queriam que Jesus desse um show de divindade. Mas o que Deus deu ao mundo? Um homem morrendo em silêncio. No lugar do fogo que consome os inimigos, houve um homem que se deixou consumir. No lugar do terremoto que derruba governos, houve o tremor de um último suspiro. Está consumado. A cruz foi o momento mais sem espetáculo da história. Foi feio, foi fraco, foi humilhante. Aos olhos do mundo, foi um fracasso de marketing. E sabe por que Deus falou no sussurro para Elias? E por que ele fala através de um Cristo crucificado? Porque se ele vier no terremoto, nós nos curvaremos por medo. Se ele vier no fogo, nós nos curvaremos por pavor. Mas se ele vier no sussurro de um amor, de um Cristo que morre por você, você também se curvará por amor. O espetáculo cria espectadores. O sussurro cria filhos. O espetáculo pode fazer a gente bater palmas, mas é no sussurro que nos faz chorar de gratidão. Na cruz, Jesus enfrentou o verdadeiro terremoto do julgamento, o verdadeiro fogo da justiça, para que hoje o
o que restasse fosse somente a brisa suave da aceitação de Deus. O barulho do seu pecado foi silenciado por um único sussurro, o perdão dele. Então, que hoje a gente saia daqui e pare de perseguir novas experiências espetaculares, uma adrenalina espiritual. Pare de achar que sua fé depende de quão grande o evento é ou de quão impressionante o mundo digital nos oferece. Olhe para a cruz. Ali está o Deus que não precisa de luzes, palcos, nem grandes produções para te alcançar. Ele já te alcançou na sua fraqueza. Ouça o sussurro dele dizendo: eu te amo, não pelo que você faz no seu Monte Carmelo, mas por quem você é em mim. No silêncio do seu quarto, na simplicidade do pão e vinho que nós tomamos aqui, que a Carol nos trouxe, na voz mansa da Escritura, o Senhor está aí. O espetáculo acaba e a graça começa. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado, Pai, novamente por poder fazer parte do seu reino. Pai, que a sua mensagem possa tocar nos nossos corações, que ela transforme os nossos corações verdadeiramente, não pelas nossas capacidades ou limitações humanas, da maneira que a gente quer ver, mas da maneira que o Senhor acha melhor. Que essa semana, que esse mês, esse ano e por toda a nossa vida, sejamos capazes de entender que a sua graça já nos basta, Pai. Que o seu amor é o que tem de maior e que o nosso arrependimento seja dado a você por amor, Pai. Muito obrigado, cuide do nosso dia, do restante do nosso culto, esteja com a gente, em nome de Cristo que morreu na cruz por nós, que eu oro e agradeço. Amém.